palco está preparado e a plateia já sente a tensão no ar. O cenário é sombriamente iluminado com os holofotes projetando sombras dramáticas sobre os dois principais protagonistas deste embate político. De um lado, Michele Bolsonaro, firme defensora dos valores tradicionais e da família, uma figura que não hesita em desafiar a narrativa progressista. Do outro lado, Gleisi Hoffmann, uma das líderes mais influentes da esquerda brasileira, que não esconde sua luta pela ampliação dos direitos sociais e pela igualdade de oportunidades para todos. O público, com expectativa máxima, aguarda o início de uma das discussões mais polarizadas da política brasileira. O moderador, com ares de seriedade, apresenta os participantes e o tema do debate: o futuro do Brasil, valores tradicionais versus direitos sociais. As palavras ecoam pela sala, deixando claro que este confronto não será apenas sobre políticas públicas, mas sobre as crenças e ideologias que moldam a visão de cada um para o futuro do país. Michele entra primeiro com postura firme e olhar determinado. Sua presença é imponente e sua defesa dos princípios conservadores é clara. A plateia, majoritariamente composta por defensores de uma agenda mais tradicional, aplaude calorosamente sua chegada. Ela sabe que hoje está em uma batalha decisiva para afirmar sua posição e combater os avanços da agenda progressista. Do outro lado, Gleisi Hoffmann surge com um ar igualmente determinado, mas com uma aura de desafio. Ela sabe que está enfrentando uma adversária poderosa, mas está pronta para reafirmar seu compromisso com a justiça social e a defesa dos direitos das minorias. A plateia se divide com muitos apoiadores da esquerda já fazendo barulho, enquanto os defensores da direita aguardam ansiosamente pela sua vez de se manifestar. O moderador faz um breve resumo das regras do debate, garantindo que ambas as partes tenham espaço para expor suas visões sem interrupções. Ele destaca que o debate não é apenas sobre ideologias, mas sobre como cada uma dessas visões pode moldar o Brasil no futuro. Senhoras e senhores, diz o moderador com um tom grave, hoje temos um confronto entre duas visões de futuro para o Brasil. De um lado, a defesa dos valores tradicionais com Michele Bolsonaro e, do outro, a luta pelos direitos sociais e igualdade com Gleisi Hoffmann. O que está em jogo aqui não é apenas uma eleição, mas o destino de nossa sociedade. Preparem-se, pois. Este debate vai ser intenso. A plateia está em silêncio, aguardando o primeiro movimento de ambos os lados. O moderador então dá a palavra a Michele Bolsonaro. Michele, qual é a sua visão para o Brasil, especialmente em relação à preservação dos valores familiares e da moralidade em tempos tão conturbados? Michele se levanta com confiança, olhando diretamente para Gleisi e para a plateia. Sua voz é firme e cheia de convicção. Acredito que o Brasil precisa de um resgate moral urgente. O que estamos vendo no país hoje não é um avanço, é uma tentativa de destruir as bases que nos sustentam como sociedade. A família tradicional, os princípios cristãos e a moralidade são pilares essenciais para que possamos avançar como nação. O que a esquerda tenta fazer é minar esses pilares, enfraquecer nossas instituições e, mais grave ainda, atacar a fé das pessoas. Eu defendo um Brasil onde os valores familiares não sejam negociados, mas respeitados. E é isso que o povo precisa entender. A plateia, em sua maioria, composta por apoiadores de uma agenda mais conservadora, aplaude fortemente. O moderador se volta para Gleisi Hoffmann, pronto para ouvi-la responder. Gleisi, você tem uma visão claramente diferente da apresentada por Michele. Qual é sua opinião sobre os valores tradicionais e sua importância para o Brasil? Gleisi, com a mesma postura firme, responde com um sorriso controlado. Eu respeito as convicções de Michele, mas a verdade é que a sociedade não pode mais viver com os olhos voltados para o passado. O Brasil é um país plural diverso, e é justamente essa diversidade que nos torna fortes. Precisamos respeitar as diferenças, garantir direitos iguais para todos e combater as injustiças que ainda persistem em nosso país. Os valores tradicionais não podem ser usados como desculpa para a exclusão de milhões de brasileiros que estão fora do sistema, que não têm acesso à educação, saúde ou mesmo à dignidade.
Glaze deixa claro que seu compromisso está com as camadas mais vulneráveis da sociedade. A plateia reage com muitos apoiadores da esquerda aplaudindo suas palavras, enquanto os defensores da direita mantêm um olhar atento. Eu não sou contra os valores, mas acredito que um Brasil justo precisa garantir que todos tenham as mesmas oportunidades independente de classe social, gênero ou orientação sexual. Não podemos mais ignorar as disparidades que existem no Brasil e que a direita insiste em manter intocadas. Agora o moderador sente que o debate tomou uma virada. Ele sabe que o confronto entre Michelle e Glaze será carregado de emoções e opiniões fortes. Mas o que está claro até agora é que o Brasil está sendo dividido em dois campos bem distintos. Com a primeira rodada de provocações trocadas, o moderador se prepara para lançar a próxima pergunta, intensificando ainda mais a discussão. O clima no estúdio está ainda mais denso e a plateia sente a tensão aumentar a cada palavra trocada. Michelle Bolsonaro e Glaze Hoffmann estão intensificando o confronto e as opiniões da plateia se dividem ainda mais. Michelle, com seu estilo direto e incisivo, não se intimida diante da visão progressista de Glaze. A troca de provocações está apenas começando. O moderador, tentando manter a ordem, se dirige a Michelle Bolsonaro com uma pergunta que promete agitar ainda mais os ânimos. Michelle, você defendeu as bases tradicionais da família e da moralidade, mas em um Brasil cada vez mais plural e diverso, como você lida com as críticas de que essa visão tradicional pode ser um obstáculo para os avanços sociais, como a garantia de direitos para as minorias? Michelle olha firme para o moderador e, sem hesitar, responde com convicção: eu não sou contra os direitos de ninguém, moderador. O que defendo é que não podemos permitir que ideologias externas e alienígenas à nossa cultura sejam impostas à força, desconsiderando os valores que construíram a nossa nação. O que vemos hoje não é uma evolução, mas uma destruição dos alicerces que nos fizeram crescer como sociedade. Famílias que vivem de acordo com os seus valores merecem ser respeitadas, sem serem atacadas por aqueles que querem destruir tudo o que nos mantém unidos. A plateia responde com aplausos, muitos em pé com os olhos fixos em Michelle. Glaze observa atentamente, mas não perde a compostura. Michelle. Glaze começa com um tom suave, mas carregado de desafio. Não podemos viver do medo do diferente. O Brasil é um país de muitas culturas, muitas etnias e, mais importante, de muitas ideias. Você fala em valores, mas o que está sendo imposto não são valores, e sim uma visão arcaica e segregadora. A verdadeira liberdade vem quando todos têm os mesmos direitos e são tratados com igualdade. Não podemos negar o direito das minorias de se expressarem e de terem os mesmos direitos que qualquer outro cidadão. A plateia se agita. Os apoiadores de Glaze levantam as mãos aplaudindo a defesa da igualdade e dos direitos humanos. Já os apoiadores de Michelle, com um olhar crítico, aguardam a resposta. Você fala em direitos, Glaze, Michelle rebate. Mas eu também vejo isso como uma tentativa de desconstruir nossa cultura. E por falar em cultura e liberdade, tem algo que precisa ser dito. Tem um livro que todo mundo está comentando chamado Manual do Patriota Cristão. Este livro não só revela como a esquerda tenta controlar o que as pessoas podem ou não dizer, como também mostra como as grandes mídias manipulam as notícias e como estão tentando afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse livro está incomodando justamente porque ele expõe tudo o que a esquerda tenta esconder. A mídia está com medo de que a verdade seja divulgada e esse medo só prova que o conteúdo desse livro é real. A plateia explode em aplausos. Alguns reagem com gritos de apoio, outros trocam olhares de surpresa, mas todos sabem que o debate acabou de tomar uma direção ainda mais contundente. Glaze, visivelmente desconcertada pela menção ao livro, tenta reagir, mas Michelle segue com seu ataque. E não é só isso, Glaze. Michelle continua com uma intensidade renovada. O povo está acordando. Muitos canais no YouTube estão divulgando esse livro, colocando o link no primeiro comentário fixado dos vídeos. E as pessoas estão baixando, sabendo que, em breve, este livro pode ser censurado. Isso está acontecendo porque as elites sabem
que a verdade exposta ali pode mudar o curso da política brasileira. Então eu pergunto, Gleisi, por que a esquerda tem tanto medo de um livro que está apenas falando a verdade sobre o que está acontecendo no Brasil? A plateia responde com uma onda de aplausos, muitos se levantando, enquanto outros observam em silêncio. A reação é forte, e o moderador tenta suavizar a tensão, reconhecendo o ponto que Michele acaba de destacar. O que Michele trouxe à tona é sem dúvida uma questão polêmica, diz o moderador, mas a questão continua. O Brasil deve ser governado com base em valores tradicionais, como defendido por Michele, ou deve abraçar uma nova ordem mais inclusiva, como defende Gleisi? A plateia está dividida com os olhares fixos nos dois participantes. Gleisi Hoffmann, com um sorriso irônico, não perde tempo em responder com a voz carregada de provocação. Michele, se você acha que um livro pode mudar o Brasil, você está esquecendo que a verdadeira mudança vem da luta pelo direito de todos viverem com dignidade e não da tentativa de impor uma visão única para todos. Vamos falar sobre a realidade de milhões de brasileiros que não têm as mesmas oportunidades que você e sua classe. O que você está defendendo é um Brasil que exclui, que nega a chance de crescimento para os mais pobres, os negros, os LGBTQIA+. Isso é o que você chama de valores. Michele não se deixa abalar. Ela, com um olhar firme, finaliza sua resposta. Gleisi, você fala de inclusão, mas o que você realmente está fazendo é destruir os valores que fundamentam nossa sociedade. E o Brasil vai despertar para isso, pois ninguém mais vai tolerar a manipulação das elites e da mídia. O povo está se levantando e não vai mais aceitar ser tratado como ignorante. A plateia permanece em um estado de agitação e o clima no estúdio fica cada vez mais pesado. Michele Bolsonaro e Gleisi Hoffmann não estão mais apenas debatendo, agora elas estão se desafiando em uma batalha de visões políticas que vai além de simples palavras. A cada resposta, o embate se torna mais visceral, mais envolvente e os espectadores mal podem esperar para ouvir o próximo movimento de ambos. O moderador, consciente de que a temperatura subiu no debate, tenta suavizar a conversa, mas sabe que este é o momento perfeito para aprofundar ainda mais as divergências. Gleisi Hoffmann, diz o moderador, tentando trazer o debate para um novo campo. Michele falou sobre o livro Manual do Patriota Cristão e a censura de informações. A questão central agora é: você realmente acredita que, ao adotar um discurso de inclusão de direitos para todos, está conseguindo atender às necessidades reais da população brasileira, sem deixar de lado os valores que muitos defendem? Gleisi, com um olhar afiado, não hesita em responder. Ela se volta para o moderador com a tranquilidade de quem sabe que tem a resposta para isso. Sua voz carregada de autoridade ressoa no estúdio. Claro, moderador. O que estamos tentando construir aqui é uma sociedade justa para todos, onde não importa a sua classe social, seu gênero ou sua orientação sexual. O Brasil não pode continuar sendo um país dividido, onde alguns têm tudo e outros não têm absolutamente nada. A inclusão é a única forma de garantir que todos tenham as mesmas oportunidades de prosperar. E isso significa respeitar a diversidade, apoiar os mais vulneráveis e garantir que a educação, a saúde e os direitos sociais cheguem a todos. A plateia responde com aplausos, especialmente do lado de Gleisi, onde muitos acreditam no poder das ideias progressistas. Mas Michele Bolsonaro, imperturbável, aproveita o momento para reforçar suas críticas. Com uma expressão séria, ela se vira para Gleisi, seu olhar fixo no rosto da adversária. Gleisi, você fala de igualdade, mas a verdadeira questão é até onde você está disposta a ir para garantir essa igualdade. O que você chama de inclusão está, na verdade, criando uma sociedade onde os valores que nos sustentam são descartados, onde a moralidade é deixada de lado, em nome de um progresso que, na verdade, só enfraquece as fundações de nossa cultura. O Brasil não precisa de mais divisões, e é exatamente isso que sua visão está criando. A plateia, novamente dividida, sente a tensão aumentar. O debate não está mais apenas sobre ideologias, mas sobre como cada um enxerga o futuro da sociedade.
brasileira. Glaze, claramente provocada, responde com uma ironia visível em sua voz. Michelle, você fala de moralidade, mas essa moralidade que você defende não é para todos. Ela é para um pequeno grupo de pessoas, enquanto os outros são deixados para trás. Estamos vendo um Brasil cada vez mais desigual, onde os ricos continuam cada vez mais ricos e os pobres mais pobres. O que você chama de valores tradicionais está, na verdade, perpetuando a injustiça social. E a luta pela inclusão não é uma ameaça, mas uma necessidade. Michelle, não recuando, responde com firmeza. Glaze, você diz que estamos perpetuando a desigualdade, mas o que você realmente está fazendo é destruir a base que sustenta a nossa sociedade. Sem valores sólidos, sem respeito à família e à fé, não há estrutura que sustente qualquer sociedade. O que você está propondo é um Brasil onde os princípios morais são ignorados e onde o direito é distorcido para atender aos interesses de poucos. A plateia reage novamente com aplausos de ambos os lados, mas a tensão é clara. O moderador, agora sentindo a necessidade de controlar o ritmo do debate, tenta intervir mais uma vez, reconhecendo o clima tenso. Senhoras e senhores, estamos aqui para discutir como podemos encontrar um equilíbrio entre tradição e modernidade, entre valores familiares e direitos sociais. A pergunta é como podemos construir um Brasil que respeite as crenças de todos sem comprometer o progresso e a inclusão. Michelle, percebendo o momento estratégico, não perde a oportunidade de fortalecer ainda mais seu ponto de vista. O que está em jogo aqui, moderador, não é uma questão de progressismo ou conservadorismo. O que está em jogo é a preservação de uma estrutura que tem dado certo no Brasil, a família, os princípios cristãos, o respeito à moralidade. E nós não podemos permitir que isso seja destruído em nome de um progresso que não respeita as tradições que construíram o nosso país. Caetano, em sua visão, pode ser convencido a pensar que a verdadeira liberdade vem da aceitação, da diversidade. Mas em meio a tudo isso, o que ele não percebe é que uma mudança radical de valores pode colocar em risco a própria identidade do Brasil. Michelle finaliza com uma palavra firme. Precisamos de uma política que defenda os valores da maioria do povo brasileiro, que ainda acredita na força da família e na importância da fé. Não podemos permitir que uma minoria imponha sua visão de mundo sobre o restante de nossa nação. A plateia, agora mais envolvida do que nunca, observa atentamente cada movimento. A tensão no ar é quase palpável, e o que antes parecia ser uma troca de opiniões agora se transformou em uma verdadeira luta pela alma do Brasil. Com a troca de palavras aumentando a pressão e o debate se intensificando, a plateia está mais do que pronta para o momento seguinte. A plateia está completamente dividida. O calor do debate aumenta, e os olhares de Michelle Bolsonaro e Glaze Hoffmann se cruzam com uma intensidade rara. Ambos sabem que estão em um ponto crucial da discussão, onde uma única palavra pode mudar o rumo de todo o confronto. O moderador, visivelmente ciente da importância do momento, tenta manter a calma, mas é óbvio que ele está ciente de que os dois participantes estão mais animados do que nunca. Michelle Bolsonaro começa o moderador tentando colocar mais uma camada de tensão no debate. Você tem sido uma defensora feroz dos valores tradicionais e da moralidade no Brasil. Mas você já mencionou o Manual do Patriota Cristão e o impacto que ele tem tido, especialmente quando se trata da censura de informações. Você acredita realmente que a esquerda está tentando silenciar a verdade e manipular a população? Michelle, com um sorriso confiante, olha para o moderador, sabendo que este é o ponto que pode virar o jogo. Sua voz ressoa pelo estúdio cheia, de autoridade e confiança. Absolutamente moderador. O que vemos hoje é uma tentativa clara de censurar a verdade. Este livro, Manual do Patriota Cristão, não é apenas mais uma obra qualquer. Ele expõe o que muitos tentam esconder, como a esquerda controla a narrativa, como as grandes mídias distorcem os fatos, como os valores da família tradicional estão sendo atacados. E é por isso que tanto medo existe em torno dele, porque a verdade está sendo revelada. Eles sabem que quando as pessoas leem este livro, começam a ver a realidade que está sendo escondida.
E é exatamente por isso que tentam censurá-lo de todas as formas. A plateia estremece. Muitos aplaudem com fervor, enquanto outros olham desconfiados. Mas as palavras de Michelle causam um impacto imediato. Glaze, visivelmente incomodada, não perde tempo e contra-ataca com um olhar firme. Michelle, diz Glaze com um sorriso sarcástico, você fala em censura, mas o que você está fazendo é disseminando desinformação. Não se trata de censurar, mas de garantir que as pessoas não sejam manipuladas por uma visão estreita e alienante do Brasil. O que você chama de verdade é, na verdade, uma versão distorcida da realidade, criada por aqueles que têm medo da mudança. Não podemos ficar presos em um passado que não existe mais e é isso que você está tentando fazer. Você está usando a moral como uma desculpa para reprimir o progresso. A plateia reage com aplausos e vaias mais uma vez dividida. A tensão é tão grande que o moderador sente que está em uma linha tênue entre manter o controle e permitir que o confronto se desenrole de forma mais livre. Ele olha para ambos consciente de que está presenciando um dos debates mais acirrados da política brasileira. Vamos dar um passo atrás e olhar para o futuro, então, diz o moderador tentando conduzir a conversa para uma conclusão lógica. Glaze, você fala de progresso, de justiça social. Michelle, você defende os valores tradicionais. Mas o que cada um de vocês imagina para o Brasil em termos de futuro? Como podemos avançar sem que isso signifique uma destruição das nossas tradições? Michelle não hesita. Ela olha para Glaze e responde com uma clareza inabalável. Progresso. Glaze não significa destruir o que nos uniu como nação. O que o Brasil precisa é de um equilíbrio entre o respeito pelas nossas raízes e o avanço social. Não podemos permitir que uma agenda progressista radical destrua a nossa identidade. O que estou defendendo é um Brasil que respeita a sua história, sua cultura e seus valores. O futuro do Brasil não está em seguir cegamente as tendências que vêm de fora, mas em fortalecer o que é nosso e garantir que nossa sociedade se mantenha unida. A plateia reage imediatamente com aplausos intensos. Michelle Bolsonaro conseguiu colocar o ponto final em uma questão crucial, deixando claro seu compromisso com as tradições brasileiras. Glaze, por sua vez, parece sentir a pressão. Ela tenta manter o controle, mas sua resposta já está visivelmente mais tensa. Michelle, você vive no passado. O Brasil não pode mais ficar esperando que as coisas melhorem por si mesmas. As desigualdades aumentam a cada dia. As oportunidades são negadas a milhões de brasileiros e você, ao invés de apoiar uma transformação verdadeira, quer manter as coisas do jeito que estão. Nós precisamos de mais do que uma preservação do que já não funciona mais. O futuro exige uma mudança real, uma mudança que seja inclusiva e que olhe para todos os brasileiros e não apenas para uma parte da população. Com essas palavras, Glaze faz sua última tentativa de desafiar Michelle. Mas a plateia já sabe que o embate chegou ao seu clímax. A divisão entre os dois lados é nítida. Michelle, com um olhar implacável, responde: Glaze, você fala em mudança, mas o que propõe é a destruição de tudo o que funciona no Brasil. O futuro não vem com o abandono das nossas tradições, mas com o fortalecimento delas. Precisamos de um Brasil que una o melhor do nosso passado com o melhor do futuro, sem radicalismos e sem destruição. A plateia explode em aplausos, muitos gritos de apoio a Michelle, enquanto Glaze observa com frustração. Ela sabe que o argumento de Michelle foi irrefutável. O moderador, agora ciente de que a batalha verbal chegou ao seu ápice, faz um último esforço para controlar a situação. Este debate tem sido um reflexo das profundas divisões que marcam o Brasil hoje. O futuro, sem dúvida, depende da capacidade de dialogar, de respeitar as diferenças. E, mais importante, de encontrar um caminho que una a todos. Agora a tensão no ar é quase palpável e a plateia está à espera do que vem a seguir. O debate entre Michelle Bolsonaro e Glaze Hoffmann chegou ao seu momento decisivo. Quem sairá vitorioso? A batalha está chegando ao fim, mas as repercussões continuarão por muito tempo. O debate atinge sua temperatura máxima.
A plateia, dividida entre os apoiadores de Michele Bolsonaro e Gleisi Hoffmann, está completamente imersa no confronto. As palavras trocadas entre os dois protagonizam um embate ideológico e emocional que poucos poderiam prever. Os olhares de Michele e Gleisi se cruzam com uma tensão que se sente no ar, quase como se fosse possível cortar o clima com uma faca. O moderador, tentando fazer uma pausa estratégica para refletir sobre as palavras fortes e os argumentos que marcaram o debate, até agora se volta novamente para Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann, diz o moderador, você defendeu que a verdadeira mudança vem com a inclusão e a igualdade. Mas diante do cenário atual, como você acredita que a esquerda pode avançar sem comprometer os valores fundamentais que fazem a sociedade brasileira funcionar? Existe uma maneira de promover os direitos sociais sem gerar uma divisão ainda maior entre os brasileiros. Gleisi, com um semblante mais sério, absorve a pergunta por um momento e então começa a falar com mais convicção, sua voz cheia de paixão. Ela está pronta para dar a resposta que acredita ser a mais forte até agora. A verdadeira mudança, moderador, vem quando a sociedade reconhece que a inclusão não é apenas um direito, mas uma necessidade. Precisamos olhar para o Brasil e ver o quanto a desigualdade social ainda é gritante. O que você está chamando de divisão, Michele, é na verdade um reflexo da resistência de algumas pessoas a mudanças que já estão sendo implementadas em várias partes do mundo. E essas mudanças são positivas. O Brasil precisa de uma nova visão, de uma visão onde todas as pessoas, independentemente de sua origem ou condição, tenham as mesmas oportunidades de prosperar. Não se trata de excluir ninguém, mas de garantir que ninguém fique para trás. Michele, ouvindo com atenção, responde com uma expressão firme, sua postura de líder inabalável. Gleisi, você fala de igualdade, mas a verdade é que a verdadeira igualdade vem quando respeitamos as bases da nossa sociedade e não quando tentamos destruir tudo em nome de um progresso que nunca chegou para a maioria. O Brasil não precisa de uma revolução ideológica que divide a população. O que precisamos é de um respeito mútuo, onde a liberdade e os valores familiares, que são a verdadeira base da nossa cultura, sejam preservados. E o povo está vendo isso. O que você chama de inclusão está, na verdade, criando uma divisão entre o povo e o governo. A plateia responde com um misto de aplausos e gritos de apoio. Michele, com uma certeza inabalável em suas palavras, continua. Você diz que a inclusão é uma necessidade, mas o que está sendo imposto não é inclusão. É conformidade com uma ideologia que não representa a maioria dos brasileiros. A sociedade precisa de estabilidade de princípios que nos mantenham unidos e fortes. E é isso que estou defendendo, a verdadeira união do Brasil. Gleisi, agora visivelmente mais desconcertada, tenta rebater, mas sua resposta não tem a mesma força de antes. Michele, você está tão focada no passado que está ignorando o que está acontecendo agora. A sociedade está mudando e precisamos aceitar isso. Não podemos mais permitir que apenas uma parte da população se beneficie das riquezas do país, enquanto os outros permanecem à margem. Michele, com uma calma imperturbável, dá o golpe final. O Brasil não vai ser transformado em uma nação que ignora os seus valores essenciais em nome de uma ideologia que só serve para dividir. O povo está acordando, Gleisi, e o Brasil vai ser um país mais forte, mais unido, se preservarmos o que temos de melhor. A plateia explode em aplausos, enquanto Gleisi fica em silêncio, visivelmente sem palavras para responder. O moderador, sem saber como retomar o controle após o impacto dessa última intervenção, dá uma breve pausa. Senhoras e senhores, diz o moderador tentando reconduzir o debate, o que estamos vendo aqui é uma clara divisão de visões para o futuro do Brasil. A discussão não é apenas sobre política, mas sobre a visão de quem queremos ser como nação. Mas antes de finalizarmos, vamos ouvir suas palavras finais. O momento de grande tensão chegou ao ápice. A plateia está em êxtase, alguns aplaudindo freneticamente, outros em silêncio, mas todos cientes de que o embate entre Michele Bolsonaro e Gleisi Hoffmann foi nada menos do que histórico. Agora, só falta o fechamento deste confronto.
O debate atinge seu ponto de saturação. A plateia está dividida, mas a maioria se levanta em aplausos reconhecendo a força das palavras de Michele Bolsonaro. A tensão no ar é palpável, e o moderador, sabendo que o confronto chegou ao fim, não perde tempo para concluir o debate com um encerramento formal. Senhoras e senhores, diz o moderador com a voz carregada de gravidade. Hoje assistimos a um embate de ideias entre dois projetos diferentes para o Brasil. De um lado, Michele Bolsonaro defendendo a preservação dos valores tradicionais, a família e os princípios cristãos. Do outro, Gleisi Hoffmann, promovendo um Brasil inclusivo progressista, onde os direitos sociais e a igualdade são a base de seu discurso. Ele faz uma pausa olhando atentamente para as duas figuras à sua frente, cada uma representando um Brasil que até o momento está distante um do outro. Ambos os lados apresentaram seus pontos de vista com paixão e convicção, e o que fica claro é que a polarização política no Brasil está mais viva do que nunca. A diferença entre eles não é apenas sobre políticas públicas, mas sobre o que cada um acredita ser o futuro do nosso país. Será que vamos preservar nossas raízes como defende Michele, ou avançaremos para um futuro mais inclusivo como defende Gleisi? A plateia parece absorver cada palavra. O moderador se volta, então, para Michele Bolsonaro. Michele, você teve um desempenho marcante hoje. Como você vê o futuro do Brasil levando em consideração o que foi debatido aqui? Michele, com um sorriso confiante e sereno, não hesita em responder, sua voz cheia de firmeza. O futuro do Brasil depende de nossa capacidade de respeitar nossos valores e nossas tradições. Eu não sou contra a mudança, mas acredito que não devemos destruir o que já funciona. O Brasil precisa de estabilidade e de um governo que respeite a família, a moralidade e a fé. O que estamos vendo hoje é uma tentativa de reescrever nossa história, de apagar nossos valores mais fundamentais. E eu não vou permitir isso. O Brasil precisa continuar forte, respeitando aquilo que nos uniu e não se render ao caos imposto por ideologias destrutivas. A plateia explode em aplausos e muitos se levantam demonstrando apoio irrestrito às palavras de Michele Bolsonaro. O moderador, reconhecendo a força de sua intervenção, se volta para Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann, sua visão sobre o Brasil e seu compromisso com a inclusão social também ficaram claros neste debate. Como você enxerga a luta por um Brasil mais justo e igualitário? Gleisi, agora com uma postura mais reflexiva, responde, sua voz carregada de emoção e convicção. Eu acredito em um Brasil que respeite a diversidade e que promova a justiça social para todos. O Brasil não pode mais ser governado pelos valores de uma minoria que quer continuar mantendo as desigualdades. A verdadeira mudança vem quando todos, sem exceção, têm acesso a oportunidades. Não podemos mais permitir que as diferenças sejam usadas para dividir a população. A luta pela inclusão e pelos direitos sociais é uma luta pela dignidade de todos os brasileiros. O Brasil precisa avançar e é isso que estamos tentando construir. Apesar da firmeza das palavras de Gleisi, o apoio da plateia é mais tímido. Enquanto alguns aplaudem, outros permanecem em silêncio, refletindo sobre as palavras de Michele. O moderador, com um leve sorriso nervoso, reconhece que o debate chegou a um desfecho claro. Ele olha para os dois participantes que já estão em suas posições, cientes de que seus pontos de vista não poderiam ser mais diferentes. Esse foi, sem dúvida, um debate histórico. E o que vimos aqui hoje não é apenas sobre política, mas sobre as diferentes visões de um Brasil que está em constante transformação. O que será do nosso futuro só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o debate sobre o destino do Brasil nunca foi tão intenso e necessário. Ele se vira para a plateia, que ainda está animada, mas com o ar de quem sabe que este confronto foi apenas o começo. Agora o debate vai para as ruas, para as redes sociais, para as casas dos brasileiros. O que ficou claro aqui é que o Brasil está em uma encruzilhada. O futuro está sendo decidido por cada um de nós através das nossas escolhas, das nossas ações e, acima de tudo, das nossas crenças. O moderador faz uma última pausa antes de dar a palavra final. Michele Bolsonaro, Gleisi Hoffmann, agradecemos a ambos por este debate esclarecedor.
O Brasil, sem dúvida, está em uma nova fase. Agora é a vez de vocês, nosso público. O que vocês acham o Brasil deve seguir com os valores tradicionais ou avançar para uma sociedade mais inclusiva? Comentem abaixo, compartilhem suas opiniões e vamos continuar essa conversa. O que ficou claro é que o Brasil nunca mais será o mesmo. E agora queremos saber de você o que achou deste embate. Quem você acha que realmente venceu esse confronto? Foi Michele Bolsonaro, com suas respostas contundentes e uma visão clara, ou Gleisi Hoffmann, que defendeu um futuro mais inclusivo e progressista para o Brasil? Comente abaixo e compartilhe sua opinião, porque este debate vai continuar nas discussões por todo o país. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos continuar essa conversa, porque o debate nunca acaba. Nos vemos no próximo vídeo.